que sustenta uma sociedade democrática? Se você pensou em liberdade, igualdade ou justiça, você não está errado, mas também não está 100% certo. Porque nenhuma sociedade democrática se sustenta apenas de um valor isolado. Ela só existe na medida que consegue equilibrar múltiplos valores, muitas vezes em tensão, que orientam nossas escolhas, nossos direitos e nossas responsabilidades. Essa é a essência de que alguns pensadores chamam de politeísmo de valores, uma expressão que não se refere à crença em vários deuses, mas sim à compreensão de que, no mundo moderno, não existe um único valor absoluto capaz de responder a todos os dilemas humanos. Mas nem sempre foi assim. Por muito tempo, a humanidade viveu sob sistemas que ofereciam respostas únicas, definitivas e muitas vezes sagradas. Nas religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, o certo e o errado vinham de Deus. Discordar não era apenas um erro, era uma ameaça, e a resposta era perseguição, exclusão ou conversão forçada. A modernidade rompeu com esse monopólio da verdade. O Renascimento, o Iluminismo e a Revolução Científica colocaram o ser humano no centro das decisões. Agora não basta obedecer, é preciso escolher valores, fazer julgamentos e assumir as consequências. Max Weber chama isso de politeísmo de valores. A contestação de que diferentes esferas da vida, como a ciência, a arte, a política, a moral e a economia, possuem regras e lógicas próprias, e os conflitos entre elas são inevitáveis e permanentes. Toda decisão política é, no fundo, uma tentativa de equilibrar essas forças. Mas o mundo nem sempre aceita conviver com o incômodo da pluralidade. O desejo por uma verdade única, incontestável, continua vivo. E quando esse desejo se torna projeto político, o que nasce é o autoritarismo. Quer um exemplo? Olhe para a Coreia do Norte. Lá, a verdade oficial se sobrepõe a qualquer outra possibilidade de pensamento. Se você perguntar a um norte-coreano em que ano ele vive, a resposta não será 2025. Ele está no ano de 113, pois o calendário começa no nascimento de Kim Il-sung, considerado o sol da nação. Quando falamos do monoteísmo de valores, é inevitável perceber como muitas vezes a própria estrutura do poder se constrói como uma espécie de religião, uma religião sem necessidade de falar de deuses sobrenaturais, mas que cria mitos, dogmas e rituais e cultos de adoração. É o que vemos, por exemplo, na Coreia do Norte. O regime não se contenta em ser apenas uma ditadura política. Ele se constrói como uma fé obrigatória. O Estado se torna uma igreja, a ideologia uma doutrina sagrada, o líder uma divindade viva. O nascimento de Kim Il-sung marca o ano primeiro no calendário nacional. Sua biografia é transformada em narrativa mítica. Seu rosto está em todas as casas, prédios e instituições. Peregrinações são feitas em seu mausoléu como se fossem romarias sagradas. Cada gesto, cada data, cada cerimônia pública reforça a ideia de que ele não é apenas um governante, mas a própria encarnação do espírito da nação. A lógica é do sagrado absoluto. Questionar a heresia, duvide você e se torne inimigo não só do governo, mas da própria existência do país. É uma religião de Estado, construída não para libertar, mas para aprisionar. O sagrado é instrumentalizado como ferramenta de controle. Isso parece extremo, mas vale também olhar para a nossa história. A comunidade de Canudos também se estruturou sobre uma lógica profundamente religiosa. Andando em Conselheiro, não era apenas um líder político ou social. Ele era visto como um enviado de Deus. Suas palavras tinham peso de revelação divina. Sua missão era mais do que social, era escatológica, ligada à promessa de redenção, justiça e salvação dos pobres marginalizados. No sertão da Bahia, onde o Estado era ausente e a fome, a seca e a miséria dominavam, a fé se tornou não apenas um alívio espiritual, mas uma estratégia concreta de sobrevivência. A comunidade se organizava em torno de preceitos religiosos que rompiam com a lógica capitalista, de propriedade privada e da exploração. Em Canudos não haviam ricos nem pobres. O trabalho era coletivo, a partilha era a regra. A lógica era do reino de Deus na Terra. Mas, assim como na Coreia do Sul, essa fusão entre política e religião gerava também uma fronteira rígida entre nós e eles. Quem estava dentro era parte dos escolhidos. Quem estava fora era visto como ameaça ao projeto de salvação. Da mesma forma, o Estado, os latifundiários e a Igreja viam Canudos não apenas como uma rebelião social, mas como uma heresia, algo que desafiava não só a ordem política, mas a ordem espiritual dominante. E aqui está a ironia trágica. Enquanto Canudos usava a fé como instrumento de resistência dos oprimidos, a Coreia do Norte usava a lógica religiosa como instrumento de dominação dos próprios cidadãos. Nos dois casos, a estrutura simbólica é semelhante. Há um líder messiânico, há uma narrativa de redenção ou salvação, há rituais, peregrinações, hinos, datas sagradas e uma cultura de reverência.
Há também uma verdade absoluta, não negociável, que organiza a vida, os costumes e até a percepção de tempo, seja pelo calendário que começa no nascimento do líder, ou seja pela ideia de fim dos tempos e da Terra Prometida em Canudos. O que muda é a direção da estrutura. Nos dois casos, vemos como o desejo humano por sentido, pertencimento e salvação podem ser uma ferramenta tanto de emancipação quanto de opressão. E é justamente por isso que a modernidade, com sua proposta de politeísmo de valores, gera tanto desconforto. Ela nos arranca das certezas confortáveis da fé absoluta, seja ela religiosa, política ou ideológica. Ela nos joga no campo do julgamento, da dúvida, do debate e da negociação constante. Democracia é, antes de tudo, a recusa dessa verdade única. É aceitar viver no desconforto do plural, do diverso e do imperfeito. Mas também é saber que, quando uma sociedade se agarra a um único valor, uma única verdade, uma única visão de mundo, ela está sempre a um passo do autoritarismo, da violência e da destruição. Por isso, Richard Roth vai dizer que aceitar o politeísmo de valores não é só uma contestação sociológica, é uma exigência ética para que a democracia exista. Democracia não é a ausência de conflitos. Democracia é reconhecer que os conflitos existem e criar espaços legítimos para mediá-los. Nenhuma decisão é neutra. Toda escolha privilegia alguns valores e sacrifica outros. Mas aqui existe um paradoxo. Ao contrário de valores religiosos, que se apresentam como eternos, os valores democráticos são frágeis, contingentes e dependem da cultura, do contexto e da disposição de pessoas em defendê-los. A liberdade pode ser sequestrada por discursos que defendem desigualdades. A busca por ordem pode se transformar em autoritarismo. A ideia de tradição pode ser usada para justificar intolerâncias. Quando os valores se tornam verdades absolutas, nasce o fanatismo, o extremismo e a violência. Mas quando aceitamos que nenhum valor é soberano sobre os outros, criamos espaço para a convivência, para a escuta e para a construção de soluções compartilhadas. O desafio da vida democrática é esse. Não é acabar com conflitos, mas aprender a mediá-los. E talvez o verdadeiro exercício da cidadania comece com uma pergunta simples, mas profundamente complexa. O que é valor para você? E mais do que isso, você está disposto a aceitar que pessoas com outros valores também mereçam existir, se expressar e participar? Essa é a pergunta que sustenta toda a ideia de democracia.